No vídeo de hoje, nós vamos analisar detalhadamente a questão de número 115 do Enem de 2020, versão PPL ou segunda aplicação, caderno azul. Analisem comigo e vamos ler atentamente o enunciado. Um cidadão que se mudou de Brasília para Recife, após algum tempo, percebeu que partes de seu carro estavam enferrujando muito rapidamente. Perguntou para seu filho, estudante do ensino médio, a explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, gotículas de água do mar atingem os objetos de aço, que é uma liga de ferro e carbono, e intensificam sua corrosão. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. A explicação correta de a maresia acelerar a corrosão do aço é porque, aí vem a alternativa A, reduz o ferro, oxida o carbono, dissolve a pintura do carro, torna a água mais condutora ou diminui a dissolução do oxigênio na água. Muito bem, galera, como vocês já sabem, é de praxe eu falar aqui para todos, a gente vai fazer a análise completa dessa questão. O vídeo vai ficar mais longo, mas em compensação vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre essa questão de corrosão do ferro, tá? Primeiro vamos lá. O texto da questão fala uma situação de Recife, uma cidade litorânea. Em alguns pontos do litoral de Recife você tem uma maresia ali muito acentuada. Fortaleza também, vários pontos do litoral nordestino nós temos então essa questão da maresia. Primeiro, o que é a maresia? Talvez você acha que sabe, mas não necessariamente você pode saber de maneira aprofundada, por isso é importante ficar no vídeo. A maresia, gente, ela é um sopro de vento, né? O vento sopra, o vento oceânico sopra sobre o continente. E quando ele sopra, ele vem arrastando gotículas de água e essa água, juntamente com ela acaba também carregando sal. Muita gente acha o seguinte, uma vez eu estava comentando isso em sala de aula e um aluno me fez uma pergunta muito pertinente, que talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso. Professor, mas espera aí, a gente aprende, quando nós estamos estudando a parte de separação de misturas, que o sal não evapora, não é verdade? Então, se eu estou fazendo ali destilação simples, água salgada, eu estou ali aquecendo a água salgada, a água evapora e o sal fica. Ora, professor, se o sal não evapora, a maresia, ela não deveria, já que ela é resultado da evaporação da água do mar, essa maresia não deveria ser água pura, ela não deveria conter sal, no entanto, ela contém. Por quê? Na realidade, gente, esse vento ele não necessariamente sopra vapor de água, água no estado gasoso. Esse vento ele sopra água líquida, gotículas de água. Para quem mora, para quem acompanha aqui o nosso canal, não dá para fazer isso, mostrar para vocês isso porque eu moro em Manaus, galera. Mas para quem acompanha o nosso canal e mora em cidade litorânea, faz o seguinte, grava um vídeo desse, me marca no Instagram que eu vou repostar. Meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, todo mundo que fizer isso eu vou repostar. Para quem tem problema com maresia na cidade onde mora, você vai à praia e aí você vai filmar a praia no sentido longo dela, sem ser filmando o mar. Você vai filmar a parte de areia para o vento entrar, para mostrar o vento entrando. Quando o vento entra, você vê aquela fumaça branca entrando no continente, parece uma fumaça branca. E aí eu queria que vocês observassem isso. Essa fumaça branca não é vapor de água na realidade, galera, é água líquida. O que acontece é que o vento, ó, você tem aqui o mar, certo? Você tem aqui o mar, aí você tem aqui a praia, né? Vamos colocar aqui, ó, o mar e aqui a praia. O que acontece é que o vento ele sopra aqui, galerinha, tão forte, o vento ele sopra aqui tão forte que ele arranca gotículas de água aqui da superfície do mar e vem trazendo justamente para o litoral. E essa água, pelo fato de ser água líquida, gotículas de água, gotas muito pequenas, ela acaba trazendo com ela o sal. Como é o nome desse fenômeno que a gente chama? O nome desse fenômeno é maresia, legal? Então a maresia nada mais é do que isso. Água salgada, vento soprado com água e sal.
Todos os locais que sofrem com esse fenômeno, que tem esse fenômeno da maresia, sofrem com corrosão de estruturas metálicas. Então, por exemplo, se é um carro que passa muito tempo em local onde tem forte maresia, você vai notar que as partes metálicas do carro vão enferrujar mais rapidamente. É uma casa que fica, por exemplo, em região de forte maresia, os objetos de ferro que tem nessa casa vão oxidar mais rapidamente. Então, esse é o fenômeno da maresia. Partindo do princípio, então, que você entendeu o que é a maresia, agora eu vou te explicar os processos químicos envolvidos na corrosão do ferro. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que para você ter a corrosão do ferro, você precisa ter 3 ingredientes básicos, tá bom? É o ferro, então você precisa ter ferro, você precisa ter a água e você precisa ter o ar, tá? Ferro, água e ar. Quando você junta esses 3 componentes aqui, você vai produzir o que nós conhecemos com o nome de ferrugem. Ferro, água e ar, esses 3 caras juntos formam a ferrugem. Professor, só forma a ferrugem se tiver os 3? Sim. Na ausência de qualquer um dos 3, a ferrugem não vai se formar, certo? Certo. Então, se você tiver só ferro se você não tiver ferro, você não forma ferrugem. Se não tiver água, não forma ferrugem. Se não tiver ar, você não forma ferrugem. Uma das formas de você proteger o ferro contra a corrosão, maneiras práticas, é, por exemplo, tirando a água daqui. É muito comum quando você compra um objeto, tipo assim, você comprou, deixa eu ver aqui um exemplo para vocês entenderem. Você comprou um celular, uma geladeira, um notebook, você comprou algum equipamento eletrônico, vocês já viram que é muito comum vir dentro do equipamento uns saquinhos e dentro desses saquinhos tem umas bolinhas, né? Quando você compra uma geladeira nova, dentro da geladeira tem vários saquinhos desse. Aí você abre lá a caixa do notebook, aí dentro da caixa do notebook tem vários saquinhos desse. Esse saquinho, galera, para quem não sabe, é sílica. A sílica, ela é uma substância higroscópica. Ela tem a capacidade de absorver a umidade. Então, se você coloca lá os componentes de ferro em contato com a sílica e a sílica absorve água, esse processo de formação de ferrugem ele não vai acontecer. Então, é muito comum, em alguns casos, você ter esses objetos dentro das embalagens originais que ele vem, na ausência de água, justamente para não ocorrer o processo de enferrujamento precoce, tá? Tá, uma vez que você entendeu isso aí de maneira superficial, porque essa explicação superficial, ferro, água e ar vão formar a ferrugem. Agora eu quero te explicar as equações químicas, tá? Esse processo aqui, galera, que eu mostrei para vocês, ele é o processo geralzão. Agora vamos colocar um pouquinho mais de especificidade. Equações, tá anotando aí? Vamos lá então. Primeiro, o processo de formação da ferrugem envolve a oxidação do ferro. Oxidação é perda de elétrons. Lembrando que tem vídeo aula aqui no canal de eletroquímica, tá? É só você procurar uma playlist. O ferro, quando ele sofre oxidação, ele pode oxidar para ferro 2 ou ferro 3. Aqui eu vou colocar ferro 2, tá? Essa oxidação ela acontece em meio aquoso e vai ocorrer então a liberação de 2 elétrons, tá? Essa semi-reação que vocês estão vendo, gente, é a semi-reação de oxidação. Lembrando que oxidar é dar elétrons. Perceberam? Oxidar é dar elétrons. Nunca mais esqueça disso, ó. É fácil de lembrar. Oxidar, o que é oxidar? É dar ou é receber elétrons? É dar elétrons, tá? Vocês estão vendo aí que o ferro está dando 2 elétrons, tanto que os 2 elétrons estão no produto da reação. Bom, isso aqui, gente, é uma oxidação, tá? Oxidação. A oxidação, ela sempre vai acontecer no ânodo, beleza? Nossa, professor, começou o decoreba. Como é que eu vou lembrar disso? Fácil, galerinha, fácil. Vocês estão aqui no canal, vocês sabem que eu facilito a vida de vocês, ó. Oxidação não começa com vogal? Ânodo também começa com vogal, ó. A oxidação sempre acontece no ânodo. Só lembrar vogal, vogal. Beleza? Tranquilo, meus queridos. Vamos seguindo aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês a semi-reação de redução. Se o ferro sofre oxidação, quem sofre redução é o oxigênio do ar.
Então, você vai ter aqui, ó, o oxigênio do ar mais a água líquida, recebendo 4 elétrons. Isso aqui vai produzir 4 hidroxilas, 4OH-. Essa aqui, gente, é a equação, é a semi-reação de redução. Por que que eu sei que isso aqui é uma redução, galera? Porque reduzir é sinônimo de receber elétron. Ah, professor, tem que decorar isso aí, né? Não, ó, reduzir começa com re, receber começa com re, ó. Reduzir, receber elétrons. Vocês estão vendo que esses elétrons aqui, ó, eles estão no reagente porque alguém está recebendo. Então, daí o processo ser chamado de redução. Então, aqui, galera, tá rolando uma semi-reação de redução. A redução, ela acontece no cátodo. Alguns chamam de catodo. Ah, professor, na minha escola o professor chama de catodo, não bota acento, chama de anodo, não bota acento. Tá certo? Tá, gente? Você pode chamar de anodo, ou ânodo, catodo ou cátodo, fica à vontade, tá bom? Com relação a isso não tem bronca. Como é que você faz para lembrar que a redução acontece no cátodo? Ó, redução começa com consoante, cátodo também começa com consoante. Então, beleza, eu já entendi que ocorre uma oxidação, que ocorre uma redução. Professor, se eu somar as duas equações, eu vou alcançar a equação global, não é verdade, professor? Sim, eu vou alcançar a equação global. Só que vocês devem se lembrar que em eletroquímica, para a gente montar a equação global, a quantidade de elétrons doados e recebidos tem que ser igual. Se vocês perceberem, nessa primeira reação eu tenho 2 elétrons envolvidos, nessa segunda eu tenho 4 elétrons envolvidos. Então, para igualar essa quantidade de elétrons, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por 2, para ficar 4 elétrons de cada lado, tá bom? Se você quiser printar agora a tela, só para você lembrar a equação original, que agora eu vou multiplicar por 2, para não ter que escrever novamente, tá, galerinha? Então vamos lá, eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar ela por 2. Multiplicando por 2, ó, vem um 2 aqui na frente do ferro, um 2 na frente do ferro 2+, e esse 2 elétrons agora ele passa a ser 4 elétrons. Prontinho. Multipliquei a equação por 2. O que eu faço agora, professor? Agora você vai passar aqui a régua e vai somar as duas equações, cortando o que é igual de um lado e do outro. No caso, o que é igual aqui, ó, galera, 4 elétrons, 4 elétrons da direita com 4 elétrons da esquerda. Equação global, como é que vai ficar? Então, vamos montar aqui a equação global. Do lado esquerdo, eu tenho 2 ferro sólido. A ordem que você escreve, galera, não importa, tá? A ordem que você escreve a equação é indiferente. Eu tenho aqui água líquida, tá? Água líquida. Eu tenho gás oxigênio do lado esquerdo. Acabou meu lado esquerdo, agora eu vou para o lado direito, ó. O lado direito eu tenho 2 ferro 2+ aquoso mais 4 OH- aquoso, tá? Toda vez que eu estiver somando equações eletroquímicas, galera, se em algum lado da equação eu tiver cátion e ânion, eu posso juntá-los. Até porque quando você junta o ferro com a hidroxila, você vai formar o hidróxido de ferro, que é uma base fraca e por ser fraca ela é uma base insolúvel. Se você unir ferro 2+ com OH-, vocês concordam comigo que a proporção ficaria assim, ó, ferro 2+ e OH-. Isso aqui é uma ligação iônica, porque eu tenho cátion e ânion, ó. Eu vou cruzar as cargas. Cruzando as cargas, eu vou ter um ferro e 2 hidroxilas, ó. Então, o ferro 2+ com OH- vai formar o FeOH2. O FeOH2 seria, então, o produto da nossa reação, ó, o FeOH2, e eu coloco aqui do ladinho sólido, porque, como eu falei para vocês, o ferro, quando se junta com a hidroxila, ele forma uma base fraca, que é o hidróxido de ferro. As bases fracas, elas são praticamente insolúveis na água. Ah, professor, mas tem 2 ferros e 4 hidroxilas, esse balanceamento está errado. Não, tranquilo, ó. O que a gente faz aqui para corrigir? Sai daí, menino. O que a gente faz aqui para corrigir? Ó, a gente bota um 2 aqui na frente do FeOH2. Aí você fica com 2 ferros e 4 hidroxilas. Esse 2 aí, galera, na frente é só para corrigir o balanceamento. Bom,
Professor, que substância é essa que nós formamos? Vamos ler aqui comigo, galera, na equação. Ó. Ferro, água e ar forma ferrugem. Olha para a equação global. Ferro, a água e o ar. Quando eu coloquei ar na equação geral, na realidade eu estava me referindo ao gás oxigênio. É ele que é o cara que está dentro da reação global. Então, o oxigênio, que é o componente do ar, que promove aí essa reação de oxirredução. Você vai formar a ferrugem. Ah, professor, então essa substância aqui é ferrugem. Então, eu posso dizer que a ferrugem é o hidróxido de ferro? Bom, primeiro é o seguinte, primeiro detalhe que eu queria que vocês lembrassem. O ferro, galera, ele tem 2 estágios de oxidação, ele tem 2 números de oxidação. O ferro, ele pode aparecer como ferro mais 2 e ferro mais 3. Na realidade, esses dois são os principais estágios de oxidação. Vamos colocar assim, tá? Não os únicos, os principais estágios de oxidação do ferro. Ferro mais 2 e ferro mais 3. O ferroso, oso quer dizer menor NOx, e o férrico, quer dizer o ico, lembra o rico, maior NOx, beleza? Então aqui você tem o hidróxido ferroso, que é o hidróxido de ferro, que tem o ferro com NOx mais baixo. A ferrugem, então, ela é o hidróxido ferroso? Galera, se eu pudesse definir para vocês ferrugem, em palavras simples, eu diria que a ferrugem é uma mistura complexa de óxidos e hidróxidos de ferro. Vou repetir. A ferrugem é uma mistura complexa de óxidos e hidróxidos de ferro. Portanto, a ferrugem ela não pode ser definida como uma única substância. Aqui eu mostrei para vocês nessa equação a formação de ferro 2. Mas esse ferro aqui da primeira reação, gente, ele pode ser oxidado para ferro mais 3. Se ele for oxidado para ferro mais 3, quer dizer que ao invés de FeOH2, eu vou produzir também FeOH3. Ou eu ainda posso ter a possibilidade do hidróxido ferroso oxidar para hidróxido férrico. Essa possibilidade existe. Alguns vestibulares, alguns livros colocam como a ferrugem óxido de ferro, ó, FeO, óxido ferroso. Esse óxido ferroso, ele pode ou não estar hidratado, ou seja, ele pode ter X moléculas de água na composição dele. Além do hidróxido ferroso, eu posso ter também, galera, além do óxido ferroso, que é o FeO, eu posso ter o óxido férrico, ó, que é o Fe2O3. Esse cara aqui, ele pode ou não estar hidratado por X moléculas de água. Ou seja, isso tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, galera, representa a composição básica da ferrugem. Então, a ferrugem, primeira coisa que você precisa saber, a ferrugem, ela não é uma substância pura. A ferrugem, ela não é constituída por uma única e pontual substância, como eu mostrei para vocês aqui numa equação que simplifica o processo da ferrugem. Mas como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu colocar para a galera depois anotar e não esquecer. A ferrugem ela é uma mistura complexa, porque não tem composição definida, de óxidos, ó, óxidos e hidróxidos de ferro. Então, a ferrugem ela pode ter hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, óxido de ferro 2, hidratado ou não, óxido de ferro 3, hidratado ou não, é uma mistura complexa, tá? Mas independente da gente dizer qual substância se formou majoritariamente, porque isso não é importante, em todos esses casos vocês observam ferro oxidado, seja com estágio de oxidação mais 2 ou mais 3, o que evidencia que essa primeira equação de fato acontece, a oxidação do ferro. Professor, caraca, isso é a resolução de uma questão, professor. Pra vocês verem como é que a pegada aqui no canal é diferente, né? Qual é o outro canal que vocês encontram uma resolução dessa aqui, hein? Vale o like? Vale, né? Vale o compartilhamento, galera? Vale. Só que assim, antes de eu responder a questão, ó, se você não gosta desse tipo de resolução, assim, resolução longa, cara, pula fora, entendeu? Aqui no canal é para quem gosta de resolução detalhada. Até porque, como eu já falei para vocês, se isso aqui cair de novo no Enem, não vai cair do jeito que caiu aqui em 2020, vai cair de maneira diferente. Eu já estou preparando vocês para um futuro cenário. Isso aqui, tudo que eu falei, falei coisa pra caramba.
não responde ainda à pergunta da questão. Por que que a maresia acelera a corrosão do aço? Lembrando que o aço é feito de ferro, tá, galera? Bom, primeiramente vocês estão vendo que a gente está fazendo uma reação de oxirredução. O que que é uma reação de oxirredução? É uma reação que ocorre uma oxidação e uma redução, ou seja, um está dando elétrons, o outro está recebendo. Essa parada de dar e receber é transferência de elétrons, ou seja, para essa reação acontecer, eu preciso ter transferência de elétrons. A principal função da água aqui, galera, a principal função da água é permitir com que as substâncias elas fiquem em contato e ela meio que intermedia a transferência de elétrons. A gente sabe que a água pura ela é um mau condutor de eletricidade. Agora, você deve ter aprendido lá no começo do seu primeiro ano, até mesmo na nona série, que quando você coloca sal, que é uma substância iônica, você aumenta a condutividade elétrica da água. Então, a água pura é um péssimo condutor de eletricidade. A água salgada é um excelente condutor de eletricidade, porque quando você joga o sal na água, os íons se separam, o Na+ e o Cl-. Esses íons eles têm mobilidade pela solução e eles podem fazer a movimentação dos elétrons. Você não tem uma reação aqui que envolve movimentação de elétrons? Tem, não é? Vou te fazer uma pergunta muito boba. Em qual situação vocês acham que essa reação ocorre de forma mais intensa? É uma reação que ocorre movimentação de elétrons ali. Na água pura, que é um mau condutor, ou na água salgada, que é um ótimo condutor? É óbvio que a resposta é em água salgada. Então, por que que a maresia acelera a corrosão do ferro? Porque ela permite essa transição eletrônica com mais efetividade. A letra A reduz o ferro? Não, galera. O que ocorre é uma oxidação do ferro, não é redução. Oxida o carbono não tem nada a ver com carbono aí, essas reações que a gente viu. Dissolve a pintura do carro? Essa aí, não sei nem falar para vocês, que ela é muito esquisita. Nada a ver isso aí, né? Dissolver a pintura. Torna a água mais condutora. Lembra que a gente falou? O NaCl, o cloreto de sódio, uma substância iônica qualquer presente na água, acelera esse poder oxidativo, esse poder de oxirredução, que é a questão da transferência dos elétrons. E a letra E, claro que o gabarito é a letra D, né? A letra E fala diminui a dissolução do oxigênio na água. Não tem nenhuma relação do sal interferir na solubilidade do oxigênio. Até porque a solubilidade do oxigênio ela depende de vários fatores, mas os principais são a temperatura da água e a pressão atmosférica do local, que em questões anteriores do Enem, eu já ensinei para vocês como esses dois fatores afetam, por isso é importante você maratonar os vídeos de resolução aqui do canal. Se você, por exemplo, está pensando em fazer uma revisão para o Enem, você quer se preparar resolvendo as provas antigas, faça diferente do que a maioria está fazendo. A maioria, gente, está fazendo o que? A maioria está resolvendo as provas, mas está fazendo só isso. Eu sempre falo para os alunos do meu curso que a maioria não passa. Você tem que ter um pensamento diferenciado, você tem que pensar diferente da maioria e fazer diferente da maioria para você obter o resultado que a minoria obtém. Então, o que a minoria faz? Uma análise como essa. Pega uma questão 115 e desce, e olha só, gente, o tanto de coisa que eu ressuscitei aqui, que dá para a gente revisar em uma questão. Isso aqui é sinônimo de qualidade na resolução e é isso que vai te trazer um resultado diferente do resultado da maioria. Beleza, galerinha? Gostaram do vídeo? O que vocês acharam desse tipo de resolução mais longa e detalhada? Coloquem aqui nos comentários, galera. Compartilha com seus colegas aí que estão buscando revisões para o Enem, querem estudar para o Enem, não sabem o que fazer. O melhor jeito a gente sabe sempre, né? É estudar mediante as questões do próprio exame. Mas não simplesmente fazer por fazer, fazer desse jeito aqui que eu proporciono para vocês. Vou ficando por aqui, muito em breve eu vejo vocês para uma próxima resolução, uma videoaula ou o que houver. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu!